Palavra devocional se encontra no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 3. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Irmãos, o rei Nabucodonosor, ele reconhece quão grandes são os sinais que Deus faz e quão poderosas são as suas maravilhas. E quando ele diz que o teu reino ele é sempiterno, ele quer dizer que o reino do Senhor é um que dura, é que vive para sempre. Quer dizer que o reino ele é contínuo e é eterno. Ele é perene e também ele é infinito. E ele reconhece, aleluias. Só que o Senhor, ele dá uma visão ao rei Nabucodonosor. Rei Nabucodonosor, para quem conhece e sabe da sua trajetória, nós sabemos que rei Nabucodonosor outrora era um idólatra, outrora ele servia a outros deuses. Nós sabemos o que ele fez, nós sabemos que por causa dele, por causa do seu decreto, Daniel, que era chamado Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, tiveram que entrar numa fornalha por causa do rei Nabucodonosor. Mas quando o Senhor tem chamado na vida de uma pessoa, seja ele rei, seja ele grande, seja ele servo, seja ele quem for, o Senhor trata com ele de uma maneira diferente. E no livro do profeta Daniel, capítulo 4, o Senhor vai dizer, através da tua palavra, que o rei Nabucodonosor ele tem um sonho. E no meio deste sonho, destas visões, o Senhor mostra para ele o que estava para acontecer. Então a Bíblia vai dizer que ele chama os magos, ele chama os adivinhos, eles chamam aqueles que podem te dar a interpretação dos teus sonhos. Mas eu entendo que os magos, os adivinhos, eles podem entender a interpretação do que está na terra. Mas o sonho que o rei Nabucodonosor teve não estava na terra, ele veio ligado do trono dos céus. E a Bíblia diz então que nenhum mago, nenhum adivinho, ninguém na qual Nabucodonosor chama para te dar interpretação consegue interpretar. Mas de repente ele se lembra de Daniel. Então ele chama Daniel até a tua presença, para que Daniel viesse te dar a interpretação do teu sonho. Por que ele chamou Daniel? Porque ele sabia que Daniel era servo do Deus Altíssimo e que ninguém poderia dar interpretação a não ser quem tinha ligação com o próprio Criador, com o próprio que tem um reino que dura para sempre, com o próprio que o teu reino é contínuo e eterno, para trazer a ele a informação do que estaria para acontecer. E quando ele revela o teu sonho para Daniel, Daniel imediatamente ele responde para o seu rei. A partir do verso 25, Daniel então
traz a interpretação ao rei. E ele disse: És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, vigia um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destrua, mas o tronco com as suas raízes deixará a terra, e com as candeias de ferro e de bronze, na erva do campo, que seja molhada do orvalho do céu, e a sua porção com os animais do campo, até que se passem a eles 7 tempos. E esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei meu senhor. E disse mais Daniel ao rei: será tirado de entre os homens, e a tua morada será nos animais no campo. E te farão comer ervas, e como bois, e será molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre todos os homens, e o dá a quem quer. Assim aconteceu com o rei Nabucodonosor, o homem que fez uma estátua, que fez todo mundo se curvar diante dele. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante dele. E Deus tirou o domínio. Deus tirou ele do palácio em que ele vivia, colocou para morar no campo. Deus tirou do manjar, da comida que ele comia, da iguaria que ele tinha na tua mesa, para comer erva, como o boi, como os animais no campo. E o orvalho cobria ele toda manhã. E assim ele passou durante todo esse tempo, até reconhecer que o Senhor tem domínio sobre todo o reino, sobre toda a terra, que o seu domínio dura para sempre, que ele é contínuo e eterno, e também ele é infinito. Da mesma forma é na vida daquele que não conhece o Senhor, na vida daquele que não serve ao Senhor, da vida daquele que serve a outros deuses, daquele que não teve um encontro para com o Senhor. Mas eu venho profetizar nesta manhã que cada ouvinte deste áudio, aquele que ainda não aceitou, que aceite, aquele que ainda não conheça, que não teve um encontro, que tenha, para que ele tenha a vida eterna, para que ele reconheça o domínio do Salvador na tua vida por todos os dias da tua vida, em o nome de Jesus.